E sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa nossa saga, explorando todo o universo Warcraft. Continuando no ponto onde paramos, o Império Negro dos deuses antigos, com seus servos elementais, fora destruído forjados pelos titãs e foram aprisionados. Mas agora, uma nova fonte de energia chamada Nascente da Eternidade surge, e com ela, novos perigos e novos acontecimentos virão. E dessa vez, eu vou tentar mudar o formato desse vídeo. Ao invés de mostrar imagens estáticas e até talvez um pouquinho menos do que o próprio livro, eu vou usar minha própria câmera e falar diretamente para vocês sobre essa história. Se vocês preferirem esse formato ou o próximo, ou o antigo no caso, basta comentar aí embaixo qual vocês preferem, porque nesse caso eu posso mostrar mais facilmente as imagens, como por exemplo este. O livro de Crônica, volume 1. Aquele que começa toda a história. É o que estamos lendo, e a parte que continua tudo isso é Galacronte. Galacronte. Nas eras seguintes, a partida do Panteão, uma miríade de formas de vida floresceu sobre a superfície de Azeroth. As mais selvagens e astuciosas eram os proto-dragões, que viviam no norte congelado de Kalendor. As várias espécies de proto-dragões tinham numerosas forças e capacidades. Alguns eram gigantescos seres alados de incrível força mental, com seus espíritos ligados ao próprio mundo. Outros haviam atendido, sem querer, as energias elementais latentes que permeavam o mundo recém-organizado. Mas havia um proto-dragão cujos poder e brutalidade devastadores ofuscavam demais. Seu nome era Galacronte, o maior proto-dragão que já havia cruzado os céus de Azeroth. Ele era tão poderoso que o bater de suas asas devastava florestas inteiras. A força, contudo, não era sua única arma. Era dotado de uma astúcia extraordinária, que fazia dele um caçador excepcional. Com o tempo, Galacronte passou a dominar as áreas de caça mais cobiçadas do norte de Kalendor. Movido por uma fome insaciável, ele devorava tudo o que via. Seu corpo cresceu ainda mais, e nada conseguia saciar seu desejo. Sua fome era tão terrível que Galacronte começou a se alimentar de outros proto-dragões, até mesmo dos cadáveres. Devorar proto-dragões tombados acabou por afligir a mente e o corpo de Galacronte com uma doença necrosante. Membros deformados e dezenas de olhos brotaram em sua forma gigantesca. Energias nefastas emanavam da pele irregular de Galacronte, reanimando matéria morta. Esses poderes necrosantes eram passados para as vítimas de Galacronte, e elas se erguiam dos mortos como abominações irracionais. Os comparsas desprezíveis de Galacronte tornaram-se cada vez mais numerosos. Em pouco tempo, ele e seus seguidores deformados passaram a aterrorizar os céus de Kalendor. Os outros dragões, divididos por antigas rivalidades, não conseguiam se unir contra essa nova ameaça. Tyr, o mais poderoso dos guardiões, foi o primeiro a perceber aquele perigo. Ele alertou seus companheiros guardiões sobre o que tinha visto, mas não conseguiu motivá-los a agir. Embora os guardiões tivessem um dia jurado proteger o mundo, a guerra contra os deuses antigos e a ordenação de Azeroth esgotaram sua força coletiva e sua disposição. Eles haviam se tornado indiferentes ao mundo como um todo, concentrados unicamente em manter suas câmaras e maquinários arcanos em funcionamento. Mas Tyr não foi detido pela apatia de seus irmãos. Seu ímpeto de buscar a justiça e a ordem no mundo o fez agir.
Ele sabia que se Galacronde não fosse detido, iria devorar toda a natureza, disseminando toda sua doença por todo o Azeroth. Assim, o Guardião buscou um meio de destruir o gigantesco proto-dragão e seus comparsas. Tyr encontrou a resposta com 5 dos maiores e mais inteligentes proto-dragões que existiam: Alexstrasza, Neltharion, Malygos, Ysera e Nosdormu. Quase todas essas criaturas vinham de diferentes linhagens, e cada uma delas exibia poderes únicos. Mesmo as duas irmãs, Alexstrasza e Ysera, tinham habilidades distintas. A tenaz e gentil Alexstrasza era capaz de gerar bolas de fogo em suas entranhas. O poderoso Neltharion tinha uma força incrível, e seu rugido penetrante conseguia estilhaçar ossos e pedras. O astucioso Malygos podia exalar gelo, envolvendo o inimigo em um bloco sólido. O sábio Nosdormu conseguia atacar os inimigos com tempestades cegantes de areia grossa. O hálito da esquiva Ysera debilitava os inimigos, tornando-os apáticos e lançando-os em um transe profundo. Tyr suplicou a ajuda dos 5 proto-dragões para deter Galacronde. A princípio, as criaturas confiaram daquele ser estranho que as abordara, mas logo juraram combater ao seu lado. A despeito de suas diferenças, os 5 proto-dragões demonstraram uma surpreendente disposição de atuar em conjunto. Sob a orientação de Tyr, Alexstrasza e seus companheiros lutaram contra Galacronde e seus fétidos comparsas. Suas batalhas foram travadas acima dos picos nevados e das colunas irregulares do norte de Kalimdor. No início, a pele irregular de Galacronde resistiu aos ataques dos 5 proto-dragões. Embora desalentados com a resistência do inimigo, Alexstrasza e seus aliados logo descobriram sua fraqueza. Eles atacaram os muitos olhos de Galacronde e seu macio ventre vulnerável. Usando seus poderes em harmonia e confiando uns dos outros, eles venceram aquele gigantesco inimigo. O corpo sem vida de Galacronde despencou para o chão, sendo esmagado contra a tundra congelada do lugar que passaria a ser chamado de Ermo das Serpes. Os 5 proto-dragões tinham vencido, a despeito de todas as adversidades, mas só haviam conseguido porque trabalharam juntos. Uma lição que não esqueceriam tão cedo. Alexstrasza e os outros levariam este ideal de unidade e cooperação pelas eras seguintes. Tyr e a Mão de Prata. Tyr lutou ao lado dos proto-dragões, mas Galacronde mostrou ser poderoso demais até mesmo para o Guardião da Justiça. Em certa batalha, a criatura monstruosa arrancou a mão de ferro de Tyr, impregnando-o de energia necrosante. Embora o Guardião tenha sobrevivido, seu ferimento nunca se curaria de verdade. Muitos anos depois, Tyr substituiria a mão perdida com uma feita de pura prata. Essa mão de prata iria simbolizar sua crença em que só por intermédio do sacrifício pessoal era possível obter justiça duradoura. Então, Azeroth foi organizado. Em cima, podemos ver aqui, a prisão de Yogg-Saron em Ulduar. Temos a Bacia Solajar e o Templo do Repouso das Serpes. Na esquerda, o Monte Jal, a cratera Ungoro mais abaixo e Ankiraj, onde Kitun estava preso. Ao lado, o Dum, e perto dali, ao sul, o Vale das Folhas Eternas, onde Shad estava preso. Mais para o centro, tínhamos N'Zoth, a prisão de N'Zoth. E Shad, é claro, era só o coração dele que estava preso lá. Mais para a direita, temos o Daman, mais uma câmara feita pelos forjados aos titãs. E, enfim, no meio, a nascente da eternidade. A fonte, a ferida, a energia mais vital do mundo.
o ataque das revoadas dragônicas. Enquanto Tyr e o resto dos proto-dragões combatiam Galacronde, os outros guardiões finalmente despertaram de sua indiferença. Tarde demais, eles se deram conta da ameaça daquela monstruosidade corrompida. Sentiram-se inspirados pela determinação dos aliados alados de Tyr e tiveram vergonha da própria apatia. Tyr, porém, nunca criticou os outros guardiões. Em vez disso, convenceu-os a dar poderes aos 5 dragões para que pudessem proteger as terras de Azeroth. Apenas Odin discordou dessa ideia. Embora ele reconhecesse o heroísmo dos proto-dragões, não achava que o destino de Azeroth devesse ser colocado sobre seus ombros. Odin via Alexstrasza e os outros proto-dragões como formas de vida primitivas. Apenas os poderosos forjados pelos titãs eram dignos de proteger o mundo. Odin argumentou que, com o primeiro escolhido, a decisão final seria sua. Mas Tyr e os outros guardiões discordaram. Com um ato de bravura e sacrifício pessoal, os proto-dragões haviam conquistado o direito de assumirem a posição de guardiões de Azeroth. A despeito dos constantes protestos de Odin, os outros guardiões seguiram em frente com seus planos. Depois que os proto-dragões derrotaram Galacronde, os guardiões viajaram até a Tundra Boreana, onde haviam sido travada a batalha final. Até mesmo Ra partiu do sul distante para participar da grande cerimônia que aconteceria. Agindo como canalizadores dos poderes de seus criadores, os guardiões reunidos transmitiram as bênçãos do panteão para cada um dos proto-dragões. O alto guardião Ra canalizou os poderes de seu criador, Amantu, para o proto-dragão Nosdormu. De todos os muitos poderes de Amantu, Nosdormu foi abençoado com o domínio do próprio tempo. No caso, Nosdormu, o dragão da revoada Bronze. A partir de então, Nosdormu passou a ser escolhido como o Atemporal e dominou as trilhas entrelaçadas do destino. A maternal e sempre misericordiosa Freya invocou sua criadora Eonar para dar poder à proto-dragoa Alexstrasza, no caso, a aspecto dragônica da revoada vermelha. A partir de então, conhecida como a Mãe da Vida, Alexstrasza se dedicaria de corpo e alma a cuidar do mundo vivo. Tendo provado sua coragem e sua compaixão nas batalhas contra Galacronde, ela foi coroada Dragoa Rainha e recebeu o comando sobre os outros dragões. Freya também invocou Eonar para agraciar a irmã mais jovem de Alexstrasza, Ysera, com o poder sobre a natureza. No caso, Ysera, aspecto dragônica da revoada verde. Ysera foi encarregada de vigiar as florestas vicejantes de Azeroth, desde o sonho Esmeralda. Ligada a esse reino etéreo, ela mergulhou em um eterno transe, passando a ser conhecida como a Sonhadora. O guardião Loken invocou seu criador, Norgano, para conceder ao proto-dragão Malygos extraordinários poderes arcanos. No caso, Malygos, o aspecto dragônico da revoada azul. A partir de então, Malygos seria chamado de o Tessencantos. Os infindáveis reinos da magia e de conhecimento arcano ficariam sob seu domínio para partilhar, explorar e proteger. Finalmente, o guardião Arcaedas pediu a seu criador, Khazgoroth, para conceder um pouco de seu enorme poder ao indômito proto-dragão Neutaro. Neutaro, o aspecto dragônico da revoada negra. A partir de então, foi conhecido como Guardião da Terra. Neutarion tornou-se encarregado das montanhas e das cavernas profundas da Terra. Ele encarnou a força do mundo e por longas eras serviu como o maior amigo e confidente de Alexstrasza. Ou seja, Alexstrasza, da esquerda para a direita, Alexstrasza, a rainha dos dragões, a mãe da vida e a aspecto dragônico da revoada vermelha. Nosdormu, o senhor do tempo e aspecto dragônico da revoada bronze. Neutarion, o guardião da terra
e aspecto dragônico da Revoada Negra. Isera, a Sonhadora, e aspecto dragônica da Revoada Verde. E finalmente Máligos, o Tece Encantos e aspecto dragônico da Revoada Azul. Investidos das energias do panteão, os 5 proto-dragões se transformaram em imensas criaturas encantadoras. A pele de Nosdormo ganhou um tom bronzeado, com um mar de areia no dourada cintilante. As escamas de Alitraza receberam um tom escuro e vibrante de vermelho. A forma esguia de Isera ganhou um tom verde brilhante para refletir sua nova ligação com a natureza, enquanto Máligos passou a exibir um tom de azul glacial. Suas próprias escamas irradiavam poderosas energias arcanas. A pele grossa de Neutarion ganhou um tom negro terroso. A partir daquele dia, esses 5 seres extraordinários passariam a ser conhecidos como os aspectos dragônicos. Os guardiões também buscaram criar novas espécies para ajudar os aspectos dragônicos a proteger o mundo. Esses seres serviriam aos aspectos como consortes e aliados. Com esse objetivo, os guardiões alteraram magicamente centenas de ovos de proto-dragões. Deles sairiam criaturas nascidas à imagem dos aspectos. Essa nova raça, conhecida como dragões, formariam 5 revoadas distintas: bronze, vermelha, verde, azul e negra. Embora cada uma dessas revoadas servisse a um aspecto dragônico distinto, seriam todas unidades em seu dever de proteger Azeroth. Para fortalecer esse laço, os guardiões forjaram uma torre grandiosa em Kalimdor, ao norte, chamada Templo do Repouso das Serpes. Ela representaria o cerne da cultura dos dragões, um santuário onde poderiam se reunir e discutir suas atividades. Mas, acima de tudo, o Repouso das Serpes permanecia como um símbolo de sua unidade. Os guardiões, satisfeitos com seu trabalho, novamente desapareceram em seus refúgios, passando aos aspectos a tarefa de supervisionar as criaturas vivas de Azeroth. Odin e o levante dos salões do valor. Enquanto os outros guardiões conduziam suas cerimônias para fortalecer os aspectos dragônicos, Odin refletia nos salões de Ulduar. Ele estava furioso por seus aliados terem agido contra seus desejos, os desejos do primeiro escolhido, mas que isso Odin acreditava piamente que os aspectos dragônicos iriam fracassar em sua missão de proteger o mundo. Pelo bem de Azeroth, Odin decidiu cuidar da questão pessoalmente. Ele iria criar seu próprio exército de elite, um que pudesse invocar para proteger o mundo, caso um dia fosse necessário. Para formar as fileiras dessa força de combate, Odin escolheu os poderosos Vraikal. Ele sempre admirara a coragem e a força inata deles e os considerava, acima de todos os outros forjados pelos titãs, a expressão perfeita do espírito guerreiro. Ao retornar ao Ulduar, Tyr e os outros guardiões exigiram que Odin abandonasse aqueles planos tolos, mas suas palavras não tiveram efeito sobre o primeiro escolhido. Odin estava determinado e inflexível em sua noção do que era certo. Convidou os outros guardiões a o ajudarem a criar seu exército, mas como nenhum se dispôs a unir-se a ele, Odin anunciou que seguiria com o plano sozinho. Odin reservou uma das alas de Ulduar para servir como base para seu novo exército. Com a intenção de isolá-la do resto da fortaleza dos outros guardiões, ele invocou Elia, a feiticeira forjada pelos titãs. Elia, a quem Odin passara a ver como filha adotiva no decorrer das eras, teceu um grande feitiço para envolver a fortaleza do guardião. Depois, concentrando todo o seu poder, arrancou da terra o pedaço colossal de Ulduar e o ergueu no céu nublado. Aquela cidadela flutuante se tornaria conhecida como os Salões do Valor. Do alto de sua fortaleza, Odin conclamou a todos os Vraikal, aqueles que provassem seu valor, tendo mortes gloriosas em batalha, voltariam a viver nos Salões do Valor. Seus espíritos seriam transportados para a fortaleza e receberiam novos corpos magníficos forjados da tempestade. Esses vencedores, chamados de Valajar, seriam os guardiões superiores de Azeroth. Seus feitos permaneceriam para sempre nos corações de todos os forjados pelos titãs.
Para o que tudo o que faltava era encontrar um modo de transportar os espíritos dos mortos até os salões do valor. Para isso, Odin estudou as energias que permeavam as terras das sombras e, valendo-se desse conhecimento, transformou alguns Vraikal em seres espectrais conhecidos como Valkyr. Esses servos fantasmagóricos viajariam entre as terras das sombras e o mundo físico, guiando as almas dos Vraikal mais valorosos até os salões do valor. Mas aqueles que se tornassem Valkyr seriam amaldiçoados a viver como seres fantasmagóricos por toda a eternidade. Nenhum Vraikal quis se encarregar da missão sinistra de se transformar em um Valkyr. Então Odin decidiu que iria criar seus servos à força. Hela censurou pela intenção de transformar os forjados pelos titãs em escravos contra a vontade deles. A discussão entre Odin e Hela se tornou tão acalorada que os dois quase iniciaram uma batalha. No fim, Hela alertou que devolveria os salões de valor ao doar caso Odin não mudasse de ideia. O guardião considerou a desobediência de Hela uma ameaça não apenas a seus planos, mas à segurança futura da própria Azeroth. Cego por seus devaneios sobre o que os salões do valor se tornariam, ele atacou a feiticeira, destruindo sua forma física e transformando seu espírito na primeira das Valkyries. Os uivos de dor e de raiva de Hélia ecoaram pela superfície de Azeroth e penetraram no cerne das terras sombrias. Essa transformação violenta iria amargurar Hélia para sempre. Embora odiasse Odin pelo que lhe fizera, viu-se obrigada a obedecer-lhe. Por ordem do guardião, ela se dedicou a forçar os Vraikal a se tornarem os amaldiçoados Valkyrie. Durante eras, Hélia e seus colegas Valkyr levaram as almas de heróicos Vraikal aos salões do valor. A cidadela foi tomada por Valajar, criados na tempestade. Odin treinou e fortaleceu cada um desses guerreiros. Ele não sentia remorso por romper com os guardiões ou por transformar Hélia na primeira Valkyr. Para Odin, tudo o que ele havia feito fora da segurança de Azeroth fora pela segurança de Azeroth e em honra do grandioso panteão. Sargeras e a traição. Os guardiões continuaram com suas obrigações em Azeroth, ignorando uma nova ameaça que ganhava forma nas áreas remotas da Grande Treva. Sargeras, tendo rompido todos os laços com o Panteão, meditou, isolado, sobre o destino do universo. Por medo de que os senhores do caos já tivessem corrompido outras almas, o mundo consumia. À medida que dúvida e desespero continuavam a distorcer cada pensamento do Titã, ele tinha cada vez mais certeza de que a própria criação estava fadada ao fracasso. Finalmente, Sargeras concluiu que a única forma de poupar o universo era consumindo-o em chamas. Assim começaria sua grandiosa cruzada ardente. Para levar a cabo essa cruzada, Sargeras precisava de uma enorme força, de uma fúria voraz. Ele só conhecia um lugar onde poderia encontrar um poder como esse: Madon, o plano do banimento. Ao longo das eras, a prisão expandiu-se com um excesso de magia vil e demônios vingativos. Sua presença distorcera Madon, transformando-o em uma região de pesadelo. Avalanches de energia vil bombardeavam sem cessar as muralhas da prisão, banhando os demônios cativos em um mar revolto de magia volátil. Sargeras deixou de lado tudo o que estava de apreensão e fez a prisão em pedaços, lançando seus habitantes odiosos na grande treva infinita. A subsequência de explosão de magia vil foi ainda mais poderosa do que o Titã caído havia imaginado. Energias violentas envolveram Sargeras, subindo por suas veias e rasgando sua própria alma. Seus olhos explodiram em bolas de fogo esmeralda. Vulcões vis ganharam vida por toda sua forma antes nobre, fragmentando sua pele e revelando uma fornalha interminável de ódio causticante.
Embora essas horrendas mudanças físicas acontecessem, a mente de Sageras permaneceu concentrada em sua ideia fixa. Para impedir os senhores do caos de tomar posse da criação, a própria vida tinha de ser extinta. Com o esfacelamento da prisão, os limites entre a grande treva e a espiral etérea também foram rompidos. Uma monstruosa bocarra celestial, iluminada por uma tempestade de fogo esmeralda, rasgara o tecido da realidade. Permaneceria por toda a eternidade como uma cicatriz na criação, uma prova da loucura de Sageras que se remoeria no universo. Demônios de todas as formas e tamanhos passaram por essa fenda para o universo físico, uivando triunfantes com sua libertação. Sageras dotou as massas ferozes de seu poder e unificou-se em um inferno de magia vil. Embora muitos demônios houvessem apreendido as energias voláteis da espiral etérea, nenhum jamais experimentaram o puro poder e fúria encontrados no vil de Sageras. Algumas das criaturas ganharam tamanho e estatura. Outras sentiram sagacidade e inteligência brotando em suas mentes. Àquela altura, Sageras aprendera mais sobre a natureza dos demônios, incluindo como destruir seus espíritos de forma definitiva. Ele lhes ofereceu um pacto simples em troca do poder recém-descoberto dos demônios. Lutar sob seu comando ou ser extintos não era uma decisão difícil. Para derrotar os senhores do caos, Sageras lançou seu novo exército, a Legião Ardente, sobre os inúmeros mundos da Grande Treva. Nunca antes as forças do mal haviam se reunido em tal número. Sageras tinha poder suficiente para tornar qualquer forma de desobediência inimaginável. Ninguém sonharia em desafiá-lo. E mais importante, seus comparsas passaram a divertir-se no papel de agentes da extinção. A Legião Ardente se lançou sobre seu primeiro mundo. Embora nele não houvesse nenhum titã em hibernação, era um mundo que fora organizado pelo Panteão em eras passadas. As forças de Sageras incineraram a civilização mortal que ali habitava, eliminando dezenas de espécies conscientes. Quando o constelar que o Panteão encarregara de supervisionar o mundo chegou, o próprio Sageras aniquilou o ser celestial. Agramar foi o primeiro a tomar conhecimento do destino do constelar. Ao receber mais notícias das atrocidades da Legião Ardente, ele saiu à caça daquele exército demoníaco. Agramar chegou bem a tempo de testemunhar a Legião devastando mais o mundo, e viu ser distorcido e envolto em fogo que a liderava, seu mentor e melhor amigo, Sageras. O titã ficou chocado. Exigiu uma explicação de Sageras, mas o antigo defensor não lhe deu nenhuma satisfação, declarando apenas que sua cruzada ardente era a única forma de purificar o universo. Qualquer um que se colocasse contra ele, acrescentou, queimaria no fogo de sua legião. Sabendo que não conseguiria deter Sageras com palavras, Agramar desafiou seu antigo mentor para um único combate. E então, diante dos olhos atentos das massas de demônios, os dois maiores guerreiros que o universo conhecera se enfrentaram. Agramar logo se viu superado. Como todos os titãs, ele era especialmente suscetível à magia vil. Os violentos ataques de Sageras destruíram suas defesas e o derrubaram em agonia. Em um último contra-ataque desesperado, Agramar invocou todo o poder sob seu comando e atacou Sageras. Suas duas lâminas se chocaram, provocando uma furiosa explosão de poder vil e arcano. Quando a torrente de energias propostas finalmente se dissipou, Sageras e Agramar viram que as armas de ambos haviam sido destruídas. Gravemente ferido pelo golpe, Agramar se retirou da batalha e voltou para juntos dos outros membros do Panteão. A descrença se apossou dos outros titãs quando tomaram conhecimento do que havia acontecido. A ideia de que seu mais confiável e nobre guerreiro havia se rendido às trevas abalou o cerne de sua fé. O Panteão não conseguia conceber como deter tal ameaça, mas todos concordaram que não podiam deixar de agir. Então, preparado para a guerra, o poderio combinado do Panteão confrontou Sageras e sua Legião Ardente, perto de um mundo chamado Nihila. Amantus se dirigiu a Sageras, suplicando a ele que abandonasse aquela cruzada insana. Ele falou a Sageras sobre Azeroth,
Uma alma, um mundo nascente, com mais potencial que qualquer outro que o panteão já vira. Um ser forte bastante para derrotar os senhores do caos no momento certo. Jazeres escutou com atenção, mas não se convenceu. A despeito de sua batalha anterior contra Sargeras, Agramar acreditava que ainda estava algo nobre bem no fundo do coração dele. Era uma última tentativa. Ele depôs suas armas e se aproximou do titã caído. Agramar lembrou histórias de suas gloriosas batalhas contra os demônios, fazendo o antigo defensor se recordar dos votos sagrados que tinham feito de proteger a criação. Mas Sargeras estava determinado. Nada que o panteão, ou mesmo que seu querido protegido dissesse, o faria mudar de ideia. Com um urro de fúria e tristeza, Sargeras derrubou Agramar, quase o partindo em dois, com sua lâmina vil arruinada. Enfurecido com esse assassinato, que jamais poderia ser imaginado que aconteceria, o panteão se lançou em um ataque completo a Sargeras e sua legião ardente. Estrelas definharam e morreram enquanto a batalha se desenrolava pelo cosmos, ferindo vastas extensões da realidade. Nihila, depois conhecido como Mundo da Destruição, foi torcido e deformado pelo conflito apocalíptico. Os titãs do panteão usaram poderes incompreensíveis para mentes mortais, embora nem mesmo eles conseguissem superar o poder vil alimentado por Sargeras. O titã caído massacrou os membros do panteão com fogo vil até dirimir a vontade deles de lutar. Para selar a derrota deles, Sargeras invocou uma gigantesca tempestade vil que iria consumir seus corpos e almas. No instante em que o violento disparo de energia se abatia sobre os titãs derrotados, Norgannon fez uma última tentativa de evitar a aniquilação. Norgannon curvou as energias puras do universo à sua vontade, tecendo um manto protetor ao redor do espírito de cada um dos titãs do panteão e os lançando na grande treva. Enquanto as almas desencarnadas dos titãs disparavam pelo cosmos, a tempestade vil de Sargeras eliminava o que estava de suas formas físicas. Sem saber que os espíritos dos titãs haviam sobrevivido, Sargeras declarou a vitória da Legião Ardente. O panteão deixara de existir, e agora ele tinha tentadoras pistas sobre uma poderosa alma mundo chamada Azeroth. Porém, embora soubesse o nome desse titã nascente, seu paradeiro continuava a ser um mistério. De qualquer forma, sem um panteão para se opor, ele sabia que mais cedo ou mais tarde iria encontrar a alma mundo. E ele sabia que teria de fazer isso antes que os senhores do caos o fizessem. Já fizeram. A Cruzada Ardente. A Legião Ardente triunfara sobre o panteão, e Sargeras seguiu em frente, convocando ainda mais demônios para lutar com ele. Mas a batalha contra o panteão havia revelado uma falha em seu exército aparentemente invencível, uma que ele estava determinado a solucionar. A despeito do enorme poder e intelecto de Sargeras, ele não conseguia lançar todo o seu exército imediatamente. Demônios eram violentos e tinham sede de sangue, mas a maioria carecia de raciocínio estratégico. Grande parte da legião tombara desnecessariamente diante do panteão. Sargeras queria comandantes ardilosos e capazes de traçar estratégias lutando ao lado dele. E tinha visto um lugar onde poderia encontrar esses servos, um mundo chamado Arcos. Argos era lá dos Eredar, uma raça super evoluída e muito mais inteligente que qualquer outra que Sargeras havia encontrado. Acima de tudo, os Eredar tinham sede de conhecimento e acreditavam que, tornando-se mais sábios, poderiam transformar o universo em um lugar melhor e mais benéfico. Um triunvirato de líderes governava os Eredar, não por impor medo ou seu domínio, e sim por serem estudiosos das grandes questões do universo e partilhar as descobertas com o povo. O poderoso Archimonde tinha o dom de descobrir as forças daqueles que o cercavam. Seu comportamento ousado inspirava seguidores, dando-lhes a confiança e a coragem necessárias para enfrentar qualquer desafio. Kil'jaeden, o mais brilhante dos governantes, era considerado um prodígio entre os Eredar. Inteligente e astuto, entretinha-se solucionando os mistérios mais intrincados do cosmos. Finalmente havia Velen, o coração espiritual do triunvirato. Era um incansável defensor da paz, cuja sabedoria conseguia solucionar qualquer conflito.
Cada integrante do triunvirato daria um excelente líder sozinho, mas juntos, com seus pontos fortes e agindo em sinergia, eles tinham elevado seu povo a alturas inimagináveis. A grande coesão dos Eredar era a solução ideal para as fraquezas da legião. Mas para fazê-los engajarem-se em sua causa, Sargeras teria de corrompê-los, disfarçado como um ser adiante e elegante. Ele foi conversar com o triunvirato Eredar. Sargeras apelou aos desejos dos governantes, prometendo conhecimento e poder inimagináveis. Mostrou-lhes mundos incontáveis que poderiam dominar, lugares primitivos que os Eredar poderiam transformar em santuários de paz e vida intelectual. Jurou partilhar com os Eredar não apenas os segredos mais obscuros da existência, mas também a resposta definitiva para o que acreditavam ser a falha fundamental da criação. Em troca, os habitantes de Argos se dedicariam à obra grandiosa de Sargeras e o ajudariam a solucionar aquela falha. A oferta impressionou Achimonde e Kil'jaeden. Que se sentiram honrados de fazerem parte desse feito grandioso. Velen, contudo, não se convenceu. Ele tinha um pressentimento sobre aquela criatura, bem apessoada e muito bem informada, que aparecera diante deles. Velen meditou usando um antigo artefato, dado à sua raça pelos sagrados Naros, muitos anos atrás, o cristal de Atamal. Por intermédio da relíquia encantada, recebeu uma visão horrenda do futuro dos Eredar caso se aliassem a Sargeras. Eles se deformariam em criaturas terríveis, transformados em seres demoníacos de uma crueldade sem limites. Velen alertou seus irmãos para o que tinham visto, mas eles descartaram a visão e deixaram claro que pretendiam aceitar a oferta de Sargeras. Temendo que Achimonde e Kil'jaeden matassem caso insistisse, Velen fingiu aceitar. Embora Kil'jaeden e ele fossem grandes amigos, Velen não acreditava que a amizade deles fosse prevalecer sobre as promessas tentadoras de Sargeras. Velen ficou desesperado com o destino de seu povo. Neste momento, os mesmos seres que lhe tinham dado a visão da decadência dos Eredar se aproximaram dele. Um dos Naros, Kuri, entrou em contato com o líder Eredar e se ofereceu para levá-lo, ao lado de seus aliados mais confiáveis, a um lugar seguro. Tomado por uma nova esperança, Velen procurou os outros Eredar nos quais acreditava que poderiam confiar. Enquanto Sargeras chegava a Argos para corromper aqueles Eredar que mal sabiam que eles esperavam, Velen e seus seguidores partiram em uma fuga ousada. Eles se embarcaram em uma enorme fortaleza dimensional Naro, conhecida como Genedar, e fugiram para sempre de seu mundo natal. A partir daquele dia, Velen e seus seguidores seriam chamados de Osdraenei, ou exilados. Em Argos, Sargeras curvou os Eredar à sua vontade maligna. Sussurros vis, fanáticos, tomaram as mentes dos habitantes do mundo, embotando sua capacidade de raciocínio. Sargeras também inundou os Eredar de energias vis, distorcendo suas formas para que se parecessem com demônios hediondos. Sargeras logo percebeu como poderia usar seus novos convertidos, corrompidos pelo vil. Os Eredar se incorporaram à Legião Ardente como comandantes. Kil'jaeden e Achimonde se destacariam entre eles como os mais brilhantes e poderosos. Sargeras definiu a astúcia e o intelecto inatos de Kil'jaeden para que servissem aos desígnios da Legião. Conhecido a partir de então como o Enganador, Kil'jaeden foi encarregado de usar sua argúcia para ludibriar as civilizações mortais do universo físico e transformá-las em integrantes da Legião Ardente. Sargeras viu no talento de Achimonde para motivar o povo Eredar uma valiosa ferramenta para fortalecer a Legião Ardente. Achimonde, que passaria a ser chamado de O Profanador, usaria sua poderosa determinação para levar as massas demoníacas a atos de extrema violência e barbárie. Ele despertava e manipulava a força furiosa de todos aqueles que o serviam, transformando-os em armas de extermínio.
Sob a liderança dos Eredar, as fileiras da Legião Ardente cresceram com novas raças demoníacas, vindas da espiral etérea e dos mundos da Grande Treva. Arquimonde fortaleceu os monstruosos lordes abissais e os recrutou para servir como máquinas de seco vivas. Eles inspirariam terror em todos aqueles que encarassem. Os Moark, uma raça de demônios bem equipada e muito produtiva, se tornaram os armeiros da Legião. Forjavam armas e equipamentos vis para sitiar os mundos do cosmos. Kil'jaeden também incorporou as dissimuladas súcubos para infiltrá-las em possíveis mundos a serem conquistados e reunir informações sobre suas civilizações. Os brutais demonarcas, guerreiros demônios de força e crueldade insuperáveis, formavam as tropas de choque da Legião, enquanto as fervorosas Tivarras se tornaram as principais místicas e conselheiras. Elas alimentavam uma lealdade fanática às Sargeras. Fuga dos Draenei. A rejeição por Velen da visão grandiosa de Sargeras e sua fuga enfureceram Kil'jaeden. Embora os Draenei tivessem desaparecido sem deixar vestígio, o enganador jurou nunca deixar de caçá-los, buscando vingança pelo que considerava uma traição de Velen. Sargeras e a Legião Ardente. Agora. Este é Sargeras e o seu exército. Em toda sua glória vil e profana. Essas criaturas malignas, entre muitas outras, aumentaram o poder da Legião Ardente. Satisfeito com a rápida expansão de seus esforços, Sargeras lançou os demônios na Grande Treva, dando novo vigor à sua cruzada ardente contra a criação. Nas eras que se seguiram, a Legião eliminaria da existência inúmeros outros mundos e civilizações. Mas é claro que, eventualmente, os planos da Cruzada Ardente se chocariam contra o mundo de Azeroth. Mas essa é uma história para um outro dia e para um outro episódio. Eu espero que tenham gostado de mais essa parte. Imagino que vamos ter até o episódio 10 neste primeiro volume dessa história. Um volume extenso, com bastante informação, mas bastante informação importante para cada coisa do futuro. Desde a mais pura para a mais trevosa das forças. Cada um com seu próprio objetivo, com suas próprias ideias. Azeroth se tornaria algo muito diferente do que os titãs poderiam prever. Eu sou Mema. E eu agradeço e obrigado por assistir.